Paz, Senhor, boa tarde, em nome de Jesus. Como eu disse na gravação, quase agora, estamos aqui na igreja Plenitude do Evangelho, né? Aqui no Santa Felícia, na rua Francisco Poça, número 2054, é 2054, eu confundo também, né? Aqui, amados, né? É a sexta parte do milagre que Deus fez em minha e em nossa vida, né? Hoje nós estávamos conversando e eu sofri lá no leito de dor, mas ela é minha esposa, ela também sofreu junto comigo, amém? Porque ela participou de todo momento ali, né, no âmago da minha doença ali, né? Na minha doença não, na doença que eu estava ali, né? Como Lázaro, aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus, né? Deus permitiu e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E ela esteve sempre do meu lado, uma grande mulher de Deus, a irmã Silvana, minha esposa, né? Se vocês quiserem conhecer pessoalmente a nós aqui, o pastor Daniel, a Igreja Plenitude do Evangelho, né? Torna a falar, Rua Francisco Poça, 2054, no Santa Felícia, pertinho de uma bênção. Será muito bem recebido por Jesus, por nós, pela equipe do pastor Daniel e da pastora Tereza, amém? Então vamos lá, nós paramos na parte que eu estava, já tinha saído da Santa Casa, né? Lá onde eu fui desenganado, o médico disse a ela que eu teria que fazer uma hemodiálise, mas eu não ia suportar, porque eu tinha feito duas na verdade. Eu fiz uma, passei mal, quase que eu morri. Aí faltou ar, aí os médicos conseguiram, né, a carga de Deus, me trazer de volta. Tentaram mais uma vez, não deu 10 minutos, passei mal de novo. Aí aonde o médico falou para ela, né? Falou assim, olha, ele está muito ruim, o estado dele é grave demais, os remédios não respondem, e ele precisa fazer uma hemodiálise, que o sangue dele está contaminado com toxina, e se ele não fizer uma hemodiálise, eu vou esperar todo mundo, as visitas vir, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né, a família, meus cunhados, o tio dela, enfim. A família foi, o doutor, segundo ela, disse, olha, eu vou esperar todo mundo sair, ele precisa fazer uma hemodiálise, e ele não vai aguentar. Se ele não aguentar, eu vou entubar ele. E se eu entubar ele, já vou avisando a senhora que ele não vai suportar. Eu nem sabia disso, foi onde eu orei, clamei a Deus, né? Pedi a ele, foi se eu partir daqui da terra, que eu parto nos teus braços, e a partir do outro dia começou o milagre. Fui transferido para o HU, Hospital Escola, né? Que era o antigo Hospital Escola. E aí, né? Foi na parte, você conta aí que foi a parte da bolsa, né? Um pouco mais alto por causa do ventilador, né? Ele passou 5 dias na UTI, né? Do HU. Aí depois foi transferido para o quarto. E ali fazendo os exames, tomando antibiótico, porque aquela bactéria não sarava aquela infecção. Sarava. E eles não conseguiam descobrir qual era a bactéria. Até que conseguiram, né? Tiraram o líquido da barriga dele, conseguiram com a análise descobrir qual era a bactéria. É acite? É acite esse líquido? Acite, né, que fala, né? E já tinham colocado, né, aquele dreno pequenininho, que a gente chamava lá, brincando, de totozinho. Como se fosse um cachorrinho, né? Ele carregava para poder passear no hospital, né? E depois o doutor Fabrício, depois de alguns dias, o doutor Luiz Fabrício veio, cirurgião, veio e fez o quarto mesmo, né? Até que foi aquela parte que ele contou, que teve muita dor, porque foi, mesmo com anestesia, ele sentia tudo, né? Muito. E colocou um outro dreno, com aquela bolsinha de colostomia. Então ele ficou com 2 drenos. Segura um pouquinho. Esse que ela está falando que ela colocou essa bolsa de colostomia, eu já estava com um que eu brincava, até que ela falou, que era o totóide, né? Para poder sair a acite, né? Que fala coisa, o líquido, a sujeira que estava dentro da minha barriga. Então ela colocou uma bolsa e tinha uma mangueira e o médico queria que eu andasse. Aí eu saía, andava ao hospital, inclusive eu fiz umas imagens lá onde eu andava, fraquinho, né? Mas andava um pouquinho, né? E essa outra que ela colocou, que era de colostomia, foi um pouquinho em cima dessa outra. Mas aí foi uma mini cirurgia, mas muito doída, amados. Pensa numa cirurgia doída. O doutor falou para mim, Fábio, vai doer. Eu vou te aplicar uma anestesia local para amenizar, mas vai doer. Ele não me enganou, aí ele fez lá no quarto mesmo, né?
estava ele, a doutora Érica, né? Um grande abraço, né? Um anjo, né? Todos foram anjos de Deus, né? Em especial ela que me trouxe da Santa Casa para lá, e eles colocaram o dedo lá dentro do médico, doía, mas uma dor, irmãos, uma dor, amado, uma dor insuportável. O médico olhava para mim e descia lágrimas do olho e falava, tá doendo, né, Fábio? Tá, mas já está acabando. Eu falei, não, prossegue, né? Pode continuar. E aí foi colocada essa bolsinha para ver em quanto tempo conseguiria esvaziar esse abscesso, né? Tirar essa ascite desse abscesso. E aí nisso o Fábio ficou mais alguns dias, né, com essa bolsa. Só que aí o Fábio já estava melhorando, né? Porque estava com 2 drenos, então quer dizer, a barriga dele já murchou bem, não tinha mais falta de ar, porque quando a barriga ficava muito estufada, muito inchada, ele sentia falta de ar, desconforto, tudo, né? A barriga ficava assim, né? Vê se dava mostrar na câmera, se muito perto. Então ela tinha aquela bola e ela ficava esticada e eu não conseguia respirar. Eu puxava o ar, mas tem um negócio chamado diafragma, que falava. E ao inchaço da barriga, o líquido, ascite, né? Ascite, prensava o pulmão e eu puxava o ar com muito custo. Aí que ela disse, quando ele fez esse procedimento, né? Da bolsa, começou a murchar. Aí eu comecei a respirar melhor, né? Sim. Aí tudo bem, aí continuamos, né? Aí já mudaram o antibiótico, porque acharam a bactéria, e foi melhorando. Graças a Deus foi melhorando. E a cada dia que passava, aquele líquido ia diminuindo, até que chegou no dia que o doutor Alain conversou com a gente, falou assim, ó, doutor Alain, doutora Érica, a equipe, né? A equipe, né? Falou assim, ó, os resultados estão todos bons, né? O Fábio tinha feito uma outra tomografia, né? Tá tudo bom, a gente só vai aguardar agora a decisão do doutor Fabrício, né? Que era o cirurgião, né? Aqui para ver, né, como que tá a cirurgia, tudo. O que ele falar, dependendo do que ele falar, você vai para casa. Nossa, aquilo foi Nossa, a glória. é uma glória. 30 e poucos dias internado só nesse hospital. Fora os 2 meses lá do outro, né? Hospital, as lutas, as dores, né? O choro, amado. Porque ali eu converso com ela sempre assim, né? Ela foi meu remédio à parte. Teve todos os procedimentos, os remédios, né, que os médicos davam, antibióticos, também tanto antibiótico, mas tanto. E Deus, através dos médicos, abençoando, né? A doutora Érica, que ontem nós conversamos com ela, deu um abraço abençoado nela, a doutora Mariana, a doutora Bárbara, e tem muitos médicos, né? Foram anjos na minha e na nossa vida. Então, lá no hospital, eu conhecia as pessoas do lado, né? As pessoas que faziam companhia, muitos morriam ali, né? Eu falava assim, eu olhava alguém que estava conversando comigo ali, hoje, aí no outro dia, eu via, né? Ele morria ali, o homem morria lá no procedimento lá e passava ali e falava, meu Deus, eu fraquinho, né? Ali já está um pouquinho melhor. Eu falava, amanhã pode ser eu. Né? Tem até era um policial que estava internado comigo, o seu Hamilton, né? Deus não tenha lá, né? Puxa vida. Eu conversava muito com ele, eu, Silvano, lá no quarto lá. Aí depois ele foi embora antes de mim. Quando eu cheguei lá na UTI, ele foi a primeira pessoa de paciente que eu vi lá na UTI, que ele ficava de frente comigo. Né? E depois ele saiu primeiro que eu. E depois, quando eu já estava em casa, minha esposa pegou o zap dele. Ele saiu da UTI, foi para a enfermaria, né? Foi primeiro, né? E quando o Fábio, ele saiu primeiro. E quando o Fábio saiu da UTI também para ir no quarto, para a enfermaria, eles ficaram no mesmo quarto. Então a gente criou um vínculo, né? Criou uma amizade com ele, com a esposa dele, tudo. E passou o tempo, ele teve alta, foi para casa, né? Mas aí depois a gente ficou sabendo que ele tinha sido Falecido. internado novamente. Internado, Não teve jeito, né? Suportado, né? A gente não tem contato com a esposa dele até hoje. Mesma coisa da
Dona Maria, né? Esse aí já foi na Santa lá Casa. Na Santa Casa também. Chamava Seu Samuel. Estava com o esposo dela internado também, seu Samuel. A gente criou uma amizade com ela. Vínculo, né? Um certo vínculo. Com o filho dela, o Fabrício. Fabrício, né? Fabrício. E eu lembro que até no dia que o Fábio teve alta da Santa Casa, nesse dia, e o seu Samuel tinha tido um problema lá numa válvula que ele tinha dado uma... Hidrocefalia que ele tinha. Ele tinha hidrocefalia e tinham colocado uma válvula. Ele tinha dado uma bactéria, eles tiveram que tirar. Então ele foi para o centro cirúrgico, voltou, a gente estava no quarto ainda. Aí à noite a gente foi embora. Aí quando foi... à noite ele passou mal, foi para a UTI. Quando foi de madrugada ele faleceu. E mais uma prova. O que, amados? Olha, eu estou contando esse testemunho e eu quero que esse testemunho chegue longe a pessoas que precisam, porque nesse processo que eu passei, estou aqui pela misericórdia, né? Eu sempre digo isso, eu não sou melhor do que ninguém. O mesmo Deus que eu sirvo aqui na igreja, que está na sua igreja, né? É o mesmo Deus que me ama ela, te ama também. Nesse processo, Deus tem os seus porquês, os seus quereres, Ele é soberano. Eu vi muita gente nessa caminhada morrer, né? Antigamente, eu era um pregador da palavra do Senhor. Eu me converti aos 18 anos, ela me levou a Jesus, né? Eu sempre acreditei em Deus, desde pequeno eu senti um chamado. Eu tinha vontade de ler a Bíblia. Inclusive, eu comprei uma Bíblia grande, até com a minha mãe essa Bíblia, né? Até hoje, lá quando eu vou na cadeira, eu vejo a Bíblia lá. E eu li essa Bíblia, mas não conhecia a palavra. Eu lia, mas não conhecia. Mas Deus já tinha trabalhado. E Deus colocou ela na minha frente, eu na vida dela e ela na minha vida. E ela me levou a Cristo, lá em São Paulo, né? Passei por muitas igrejas, né? E preguei a palavra, né? Como obreiro, como pastor, né? E lá em São Paulo, tudo. E na caminhada com Cristo, e por uma má aventura, um deslize, um propósito, uma permissão de Deus, a gente não sabe, eu passei por tudo isso, né? E eu quero dizer, deixando esse testemunho, né? Que Jesus, Ele existe. Olha, eu já acreditava em Jesus sempre, que eu falei, mas nesse momento da nossa vida, e até agora, né? Eu estou vendo Deus agir na minha vida, na vida dela, de uma tal forma que parece que estou vendo Deus fisicamente. Tem coisa que eu vou orar, antes de eu concluir a oração, né, eu já recebo, tem coisa que eu vou pedir a Deus no pensamento, depois eu falo, não vou nem pedir, Deus já fez. Isso é o que? Isso é uma comunhão com Deus. Lá no hospital foi um processo doloroso, para mim e para você, né? Imagina essa daqui, por exemplo. O médico falou para ela, eu não sabia. O médico falou que eu estava desenganado. A sua cabeça, saiu de lá, né? Perde o chão, né? Perde o chão. Eu não sabia, na verdade. Tanto é que até a médica mesmo, né? Depois, em outra ocasião, a gente vai estar comentando sobre isso. Até a médica mesmo falou para ele que eu era muito forte. Falou. Porque eu recebia todas as notícias, né? Porque eles passam no quarto, mas os médicos falam em termos, né? Então a gente código, não né? entende. Tem os códigos dele. E eu bati o pé, eu corria atrás deles, aonde eles estavam, eu ia lá para procurar entender o que é que estava acontecendo. Então tudo vinha para mim, né? Tudo que estava se passando com ele, o que eles sabiam, o que eles não sabiam, as respostas que eles tinham, as respostas que nem eles sabiam também, até o dia que o doutor falou para mim que a resposta que eu tinha do médico era essa: ele não tem chance, não tem. Olha só, não tinha chance, viu, para o homem? Ele ainda foi meio cuidadoso para falar, né? Ele falou assim, ele precisa fazer hemodiálise, porque ele já estava delirando, né? Já não estava falando coisa com coisa, o sangue dele estava muito sujo, tinha muita toxina no sangue, e quanto mais aumenta a toxina, chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Ele precisava fazer hemodiálise para a máquina filtrar o sangue dele, só que ele não aguentava, dava falta de ar. Então foi onde o médico falou para mim, falou assim,
vou aguardar os parentes virem, visitar ele, tudo. Depois que todo mundo passar a noite, eu vou tentar fazer de novo a hemodiálise. Vamos ver se ele aguenta. Porque a esperança deles era conseguir fazer hemodiálise sem ter falta de ar. Só que aí ele falou, só que se ele não aguentar, eu vou ter que entubar ele. Era o fim. E se eu tiver que entubar, eu já te aviso, o corpo dele não aguenta. Tá muito fraquinho, né, bem? Muito fraco. Muito. Tá? Ele não vai aguentar a Vai ser. intubação. Aqui na Santa Casa, no HU, eu já estava um pouco melhor, eu me lembro, já estava um pouco melhor, né? Na UTI eu estava na última, de 0 a 10, 9,999. Tinha só um 0 pelo homem não tinha mais nada, né? Mas o homem estava certo. É médico, estudou para isso. Eu me lembro que já no HU passaram alguns dias e depois do milagre, os médicos, eles não entendiam, que eles falavam assim, eles iam no quarto 3, 4, 5, 6 médicos, né? Aí eu escutava quando eles falavam assim, nossa, o semblante do Fábio tá bom. A outra falava assim, vamos ver clinicamente. Mas eu levantava, eles queriam compensar a cirurgia, eles mandavam um enfermeiro para me pegar no coisa, eu já estava de pé. O enfermeiro falou, eu vim aqui para te ajudar aí na balança, mas você já vai sozinho. Então a coisa foi, sabe? Aí teve um dia, até quando brincando, né? Tinha uma garrafinha de suco, eu até arrumei uma, depois eu perdi. Essa garrafinha que vende de R$1, R$2, suco de laranja, eu estava tão... Aquele suquinho de laranja que tem um lacre. Aí todo dia vinha o almoço, a janta e vinha todo dia não, quase todo dia, essa garrafinha com suco de laranja ou suco de manga. Aí eu amava aquilo ali. Aí chegou um dia que ela não estava lá, ela tinha para casa, ela ficava constantemente comigo lá, mas tinha dia que ela ia para casa, né? Um dia, outro, para poder ajeitar as coisas lá. Aí não tinha ninguém. O vizinho, o bendito vizinho, lá do leite, foi fazer exame e tinha só acompanhante dele do lado ali, batendo no computador, e chegou a comida lá na bandeja e o suquinho, eu tentei abrir, rodava esse vidro, não conseguia, eu falei, tanta força. Uma criança consegue. Assim. Ele estava tão fraco que ele não conseguia abrir a garrafa. Aí a moça do lado viu, ela assim, olhava o diabo de olho assim, né? E eu lá tentando, e vira para um lado e vira para o outro, e coloca assim, eu com vergonha já, né? A moça falou assim, a moça falou, né, moço, você não quer uma ajudinha? Aí eu peguei e falei assim, eu aceito. Ela catou assim, o dedinho e fez assim, abriu, eu falei, nossa, não estou valendo mais nada, não estou conseguindo mais nem abrir a negocinho lá, né? Aí eu falava para ela assim, brincando, bem, não sei, eu não estou conseguindo abrir a garrafa. Mas que todo mundo sabia que eu estava tão fraco, mas eu não sabia que eu estava tão fraco. Porque eu fazia uma força tão terrível para poder abrir o negócio e não conseguia. Agora a gente brinca, né? Mas para poder. É uma situação que terrível, não desvia ninguém. Foge do controle. Ele perdeu totalmente as forças, ele não tinha força. No começo, né, antes dessa melhora que ele teve, ele não tinha força para nada. Nem para levantar a cabeça. A voz dele era bem baixinha, você tinha que prestar muita atenção para ver o que ele estava falando. Ele não conseguia levantar a cabeça, não conseguia levantar o braço. Você tem que pegar eu, né? Mas, colocar de pé na cama. Graças a Deus a coisa foi evoluindo, até que chegou esse ponto, né, que eles colocaram essa bolsa e os médicos falaram, né, vamos esperar a resposta do cirurgião agora. O Fabrício. Doutor Fabrício, a gente sabia que ele vinha toda quarta-feira, né? Então a gente ficou aguardando, ansioso, para ele vir na quarta-feira. Ele não veio, né? Eles conversaram com a gente na segunda, então a gente, tranquilo, né? Bom, amanhã é terça, porque o Fabrício não vem, ele vai vir na quarta. Na quarta seria feriado, dia 7 de junho. E a gente estava bem tranquilo no quarto, isso no dia 6. Aí, de manhã cedo, a gente bem tranquilo, de repente, a hora que a gente olha para a porta, o doutor Fabrício na porta. Bem, você lembra? Aí então nós ficamos tudo, nós estávamos esperando ele, né? Mas não estava esperando naquele dia, estava esperando no próximo dia. Aí eu ainda peguei e falei para ele, assim, nossa, mas a gente estava só aguardando o senhor vir, mas a gente achava que o senhor viria só amanhã, né? Ele falou, não, eu resolvi antecipar. Foi Deus aí também. Ele falou assim,
falou assim, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, Fábio. Aí olhou, mexeu, fez umas perguntas lá pro Fábio, tudo, né? Aí pegou e falou assim, vamos tirar isso daí. Foi, né? Foi. Que benção. E Nossa. saiu do quarto, né? Parece que estou vendo um filme, sabe? Uma história. Para a honra e glória de Jesus, né? Aí, no corredor onde tem os quartos, né? Tem a salinha onde ficam os médicos, né? E o doutor Alain estava lá. Aí a hora que ele falou que ia tirar, eu já corri lá no doutor Alain, né? Perguntar. Ele tinha falado, né? Que qualquer coisa eles iam dar alta, né? Aí eu peguei, fui lá, conversei e aí, doutor Alain. O doutor Fabrício vai tirar a bolsinha e tal, ele falou que tá bem, tudo, né? Ele pegou e falou assim, então vamos só aguardar ele, ver o que ele fala e a gente programa a alta. Graças a Deus. Feliz, né, querido? Nossa, ficamos felizes, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o doutor Fabrício veio no quarto, tirou a bolsinha, tudo, conversou com o Fábio, explicou que ainda ia continuar saindo uma secreçãozinha e tal, que era normal. Se ele sentisse alguma coisa, que era para voltar lá, tal, né? Uma ocorrência, né? Procedimento normal dele. E aí, da parte dele, ele deu alta. Aí o doutor Alain pegou e falou assim, bom, então vamos fazer o seguinte, isso foi na terça-feira, né? Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai coletar novos exames, dependendo dos resultados desses exames, amanhã no horário do almoço você vai embora. Nossa, aquilo foi... Mas e a ansiedade? Aquilo foi uma alegria, mas, como ele está falando, uma ansiedade, né? Porque... A gente fica apreensivo, não? Você fala certo. Apreensivo, né? Dia 6 de junho. Para vocês verem, ele foi internado no dia 28 de abril. Então, todo esse tempo dentro de um hospital. À beira da morte, aí vai melhorando, doido, vontade de vir para casa, tudo. Aí tudo bem, passamos aquele dia. Glória a Deus. Né? Passamos a noite e tal, outro dia de manhã cedo eles passaram, né, com os exames, falou, ó, pai, seus exames estão ótimos, a gente vai manter o antibiótico, você vai continuar tomando esses antibióticos em casa. E passou as medicações, tudo, e falou, depois eu volto com os papéis da aula. Então ele tinha falado que a gente ia sair depois do almoço, né, então a gente ficou aguardando. Esperamos, aí a doutora Érica ficou sabendo, né, que ele ia ter alta, foi lá para ver a gente, né, despedir a gente, tudo. E foi o que aconteceu. Quando foi no horário de almoço, o doutor Alain veio, aí a hora que ele chegou ainda, ele falou assim, estou satisfeito. Não, ele falou, não é, e deu uma parada. E aquilo verdade, me remeteu lá na Santa Casa, quando o doutor Félix falou que ia dar alta pro Fábio. Deixa eu internado. E voltou depois falando que não ia dar alta, e aquilo, sabe, minha cabeça já viajou. Aí eu falei assim, o que foi, doutor? Ele falou assim, não, eu estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito com os resultados, tudo certinho, tá aqui os papéis. Falei, graças a Deus, eu achei que o senhor ia falar que ele não ia embora. Ele deu uma perda de mão, que eu já vi, até na descoberta, doutora Mariana, se ela estiver vendo aí o testemunho, doutora Érica, um beijo, doutora Bárbara, doutora Silvana, doutora Alain, doutor Fabrício, doutor Félix, nossa, contar todos os médicos, né? Doutora Amanda, Juliette, e assim, né, por diante, né? O HU, né, foi uma bênção em Santa Casa também. O que está falando mesmo que... o doutor Alain falou para assim, estou satisfeito. Aí ele me veio, me fez assim, ele está na cama, ele olhou assim para mim e fez assim, como se falasse assim, graças a Deus, nós conseguimos. Nossa, aquilo arrepiou meu corpo, né? Aí eu lembro que a doutora Érica chegou assim, abriu um sorriso, a Silvana tinha feito uma cartinha para ela, né? Uma cartinha, ela chorou, a doutora, e a doutora falou para mim assim, eu estava deitado lá, falou assim, Fábio, falou, você está de alta, né? Falou assim, vê se cuida dessa mulher, que ela é uma guerreira. Hoje eu não esqueço, né? E a doutora Érica falou que ia ver os vídeos, né? Que eu agradeço muito a Deus por ela, por todos os médicos, né? Ela foi um anjo que Deus coletou ali para trabalhar e ajeitar os médicos, a UTI, tudo, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus, né? Mas tudo isso, amados, eu saí da presença de Deus, eu comecei também a beber demais. Eu estava bebendo 2 litros de vinho ou mais até, de cachaça por dia,
Eu entrei nesse embalinho de cerveja, uma cervejinha aqui, conhecedor da palavra, um embalinho ali. Depois eu comecei a tomar uma pinga aqui, uma pinga por lá, sempre assim, né? O diabo não tem pressa de passar uma rasteira, de derrubar, né? E eu quero dizer a você, eu e ela, que somos testemunhas vivos do agir de Deus em nossas vidas. Amém? Esse testemunho que eu contei, essa sexta parte ainda não acabou, tem mais coisa pela frente, né? E até hoje está acontecendo coisas, como eu falei, que a gente somente agradece a Deus, né? Eu sempre falo para ela, eu entrei no hospital um alcoólatra, né? E Deus me entregou, né? Transformado num homem de Deus, né? Eu estou pregando a palavra, né? Aqui eu prego fazendo os vídeos, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Quer que eu possa falar? Graças a Deus, né? No dia 7 de junho nós viemos para casa. A igreja aqui? Viemos para casa. Para casa, né? Para casa. Mas mesmo em casa, foram tantas idas e vindas que a gente fica com aquela coisa, né? Qualquer coisinha. Aquele trauma, aquele medo de, nossa, será que vai ter que voltar? E graças a Deus, fazem 4 meses que o Fábio saiu do hospital. Continua ainda. É um acompanhamento, é um procedimento. Acompanhamento, tudo, né? Inclusive antes de ontem ele passou por uma consulta médica com a doutora Bárbara. Ontem ele esteve lá fazendo uma tomografia. Agora em novembro ele passa com a doutora Silvana de novo. Depois em dezembro ele passa com a doutora Bárbara de novo. Mas só melhoras. Tudo. Inclusive na terça-feira, quando a gente esteve lá, a doutora Bárbara começou a olhar. Aí pegou e foi tirando, sabe, do computador. Isso aqui não. Vamos começar a pagar coisa aqui? Hepatopatia. Já pagou? Apaga? Não tem isso. Você tá ótimo. Não sei o quê. Rim, tá ótimo. Tá ótimo. Só deixou mesmo a parte das cirurgias, né? Ela vai pedir uma imagem, de imagem. Ela pediu essa fotografia novamente para ver. E do restante ele tá ótimo. Graças a Deus, já voltou a trabalhar, já tem outro milagre, quase né? 2 meses. É outro milagre. A gente achava que ele, esse ano, ele não trabalharia mais. Quando a doutora Silvana marcou, né? Marcou o retorno, né? Aí eu cheguei lá para ela e falei, doutora, ela olhou, nossa, você está com um rostinho bom, assim, né? Não sei o quê. Falei, doutora, eu até já comecei a trabalhar. Ela parou, né? Porque ela não tinha autorizado, já tinha outro médico que tinha autorizado. Mas eu dependia dela, né? Para poder também, para poder autorizar, para que eu precise trabalhar. Aí passei com ela, ela olhou os exames, tudo também liberou também. E agora é só bênção, cada dia melhor, né? Me sinto bem, respiro bem, como bem, até um pouquinho, né? Um pouquinho demais. Né? Pode ser muito tempo, amado, né? Mas é isso aí, tem alguma coisa para poder falar? Nessas consultas de retorno, a gente vai vendo coisas que lá dentro a gente não tinha acesso, né? Que era a conversa deles, médicos, né? Eu lembro que a doutora Bárbara falou assim pra gente acho que na primeira ou na segunda consulta com ela, não lembro. A gente começou a comentar, né, sobre a doutora Érica, né? Que ela tinha falecido na nossa vida, lá na Santa Casa, tinha trazido a gente pra cá. Aí ela pegou e falou assim, eu lembro que a Eriquinha chegou aqui falando, né, realmente, que estava trazendo um paciente lá da Santa Casa, que estava desenganado. Lá não deu. Que lá na Santa Casa tinha dado ruim. Foi o jeito que ela falou. Lá na Santa Casa deu ruim, aqui vai ter que dar bom. E graças a Deus, foi muito tempo internado, foi sofrido, foi dolorido, foi, mas hoje ele está aqui. Transformado. Graças a Deus e transformado, e a gente só tem a agradecer. Não tem palavras para a gente agradecer tudo que foi feito, né? E a cada retorno médico dele é uma festa naquele hospital. Outro foi no hospital lá e abraço para cá, e abraço lá, e a médica chorando.
né? E a gente uma chorando vem, também, abraça, estou muito abraço, feliz, feliz, te ver assim, e outra né? vem, e outra vem. Os pacientes que estão lá ficam tudo até meio assim, né? Falando, É. olha, o que está acontecendo aqui? É porque não sabe da história, né? E quem sabe, quem participou, quem viu tudo, Como aluno. fica feliz. Depois nós vamos mostrar umas fotos depois, certinho, né, pelo celular, para poder finalizar, amado. Então, novamente, eu estou fazendo o testemunho aqui na igreja aqui. Eu quero agradecer ao pastor Daniel, né, que autorizou estar aqui, a esposa dele, a pastora Tereza, né, a pastora Valéria, o pastor Ezequiel, a minha sogra, a missionária Odete, a minha mãe, meu pai, né, todas as pessoas, né, os meus irmãos, os parentes dela, como uma corrente, né, é que nem a médica falou, Deus, né, falei, Deus, eles e ela, né, e as orações de todas as pessoas, que não vou citar nome por nome, porque aí eu estaria cometendo uma injustiça a alguém que eu esquecesse. Não dá para citar nome. Não. São muitas pessoas. E se eu esquecer a Dirce lá da farmácia, nossa, pessoas. muita gente, né? A Dirce da farmácia que ajudou a gente, a Neia, Neia, família Almeida, família Almeida, ajudou muita gente. Nossa, é tanta gente. É muita gente. Eu tenho que fazer um vídeo só para Não falar. tem como marcar ficar no caderno. falando nomes, porque a gente sempre vai esquecer de alguém. É muita gente. A gente ora todo dia. Eu estou aqui na igreja, como eu falei, igreja, plenitude do Evangelho, uma bênção. Lá no hospital, muitas igrejas foram lá orar, inclusive eu fui visitar a metodista, fui lá, tenho que fazer uma visita lá em Matão, é um voto que eu fiz com Deus na igreja do meu cunhado, o pastor de lá fez uma oração por mim também. Então, tudo está valendo, né? Não importa a religião. Você fala, eu vou rezar por você, eu vou orar por você, é de coração? Eu sempre falava isso, é de coração? Então faça, ora. Teve um que falou assim, eu vou acender uma vela para você. Eu falei assim, é de coração? Acende a vela lá. Se chegar no céu lá, for de coração, Deus vai abençoar. Amém? Então, vai ter mais outra parte depois, mas é isso, né? Eu estou bem, graças a Deus. Se vocês quiserem conhecer, eu vim aqui na igreja, voltei para Jesus lá no hospital, a igreja Plenitude do Evangelho, Rua Francisco Poça, 2054, né? Nas proximidades do Carrefour, Carrefour é muito longe, né? Mas é só colocar, hoje é tão fácil, digita lá no GPS lá, GPS, Francisco Poça, uma bênção, será muito bem recebido por Deus, um abraço pelo pastor Daniel, pelo pastor Ezequiel, pela pastora Tereza, pela pastora Valéria, o grupo de louvor, a missionária Odete, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração? Amém? Estou aqui, né? Eu falei brincando para a doutora ontem, eu falei assim, ó, eu não vou morrer antes do tempo não, eu não sou bobo, eu só vou morrer no tempo de Deus só, amém? O dia que ele assinar, eu falei, agora chega, então eu vou embora, caso contrário eu não vou não, eu sou teimoso. Vamos lá. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, que esse testemunho chegue